Nessa edição da coluna sobre empreendedorismo, os nossos convidados são os empresários Daniel Araújo e Paula Albino, que estão auxiliando os brasileiros que desejam se mudar para os Estados Unidos ou que já moram aqui, mas têm parte da sua vida ainda no Brasil. Saiba na entrevista de hoje como eles poderão lhe auxiliar. Hoje os nossos convidados são o Dr. Daniel Araújo, que é advogado e especialista em gestão patrimonial, e a sua esposa, também sócia, Paula Albino, que é engenheira e especialista em gestão financeira e seguros. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho mais de como a gente pode estar ajudando aí tantos brasileiros que estão nessa empreitada de desbravar esse território maravilhoso que é os Estados Unidos. Legal. A primeira pergunta vocês deixaram realmente o Brasil ou vocês mantêm um vínculo lá? Como é que está essa situação? Bom, hoje a nossa residência, vamos dizer assim, oficial está no Brasil, mas eu fico muito nesse translado, Brasil e Estados Unidos, porque como a gente tem já uma gama de clientes aqui já grande, aí precisa estar presencialmente atendendo, até para você poder fazer um contato mais próximo com o cliente, eu fico indo e voltando muito. Então, o nosso ideal é exatamente esse, um pezinho aqui e um pezinho lá no Brasil. Conta um pouquinho da família de vocês, da nova família. Na verdade, novíssima família. Agora em janeiro nós tivemos a bênção de ter nosso filho, Luca, aqui nos Estados Unidos. E eu estou junto com a Paula já casado há 8 anos. Tenho essa felicidade de ter, no mesmo lugar eu tenho a minha mulher e a minha sócia. Isso me deixa muito feliz. Quando vocês chegaram nos Estados Unidos pela primeira vez, qual foi a expectativa de vocês em relação a negócios? Como vocês enxergaram uma oportunidade de fazer negócios nos Estados Unidos? Primeiramente, a gente veio a turismo, a lazer, que eu acho que a maioria das pessoas tem o sonho de conhecer a Disney. Então, nosso primeiro passo foi justamente esse como, vamos botar assim, como visitante. E aí, acho que como um bom empreendedor, né, Daniel? Com certeza. O bichinho do empreendedorismo mordeu a gente e as ideias não param de fluir. E uma coisa que nós começamos a desenvolver, até em virtude do apoio que eu sempre dei a alguns familiares com relação aos seus patrimônios que deixados no Brasil, esses familiares que decidiram sair há algumas décadas do Brasil, a gente começou a buscar uma forma de auxiliar, ajudar outros brasileiros que estivessem na mesma condição. Porque não é só questão do patrimônio. Todo brasileiro, quando vem aos Estados Unidos, seja para estudar, para trabalhar, para progredir com a sua família, ele busca não só o crescimento dele pessoal, mas também profissional e patrimonial. E muitas das vezes ele deixa o patrimônio dele no Brasil, porque não tem como simplesmente virar a chave, vender tudo que você tem no Brasil e simplesmente, vou para os Estados Unidos. Não é tão simples assim. Isso requer muito planejamento para que as coisas aconteçam e possam fluir da melhor forma possível. E aí entra também um trabalho seríssimo e muito necessário da Paula na questão do seguro de vida, como que é a questão da saúde nos Estados Unidos, para quem não é americano. Isso é uma coisa muito séria e com saúde não se brinca, muito menos quando estamos falando do seu ente familiar, seja seu filho, sua esposa, sua mãe, enfim. Então, começamos a abordar uma parte técnica, prática, profissional disso daí, para formatar um produto no qual possa ser dado esse suporte e que o estrangeiro, o imigrante que esteja aqui, consiga focar no que ele realmente deseja, que é o seu estudo, o seu trabalho, e não fique com a sua cabeça presa em problemas que estejam acontecendo e que acontecem sim, e sempre vai acontecer na vida cotidiana, problemas que aconteçam no Brasil. Não pode ignorar, mas também não pode perder seu foco aqui. E o nosso trabalho é para que você mantenha o seu foco aqui. Então, na verdade, a empresa surgiu de necessidades que vocês viram também entre amigos e familiares, que é esse vínculo de alguém de confiança estar à frente dos desafios no Brasil. É mais ou menos isso?
Eu acho que inicialmente a família do Daniel mora parte aqui nos Estados Unidos, e a minha família está mais no Brasil. E a gente começou a ver uma necessidade muito grande da família que estava morando aqui já nos Estados Unidos, hoje há quase 15, 20 anos, de, como se diz assim, administrar os bens que ficaram no Brasil, seja bens materiais ou imóveis ou móveis, enfim, como que essa gestão no Brasil fica? A gente começou a perceber que as pessoas deixavam isso na mão de familiares e acabavam até brigando entre si, porque deixava de fazer, era prioridade para um, não era prioridade para o outro. Então, inicialmente, a gente viu essa demanda dentro de casa, efetivamente, e começou a planejar e montar uma estrutura que atendesse tanto o antes, quanto durante e o depois, para realmente dar essa tranquilidade para a família, porque 90% acho que das pessoas que saem do Brasil para vir morar nos Estados Unidos buscam o quê? Tranquilidade, segurança. E a ideia é a gente passar um pouquinho disso, tanto no planejamento antes, pensando aí em toda a parte financeira e na parte de seguro, efetivamente, um seguro saúde, um seguro de vida para a família, quanto a continuidade dos negócios que ficaram no Brasil, que aí entra muita especialidade do Daniel. E conta um pouquinho para a gente em relação aos desafios que vocês enfrentam à frente desse trabalho e alguns exemplos assim de clientes que vocês já atenderam, o que realmente a pessoa estava precisando e como é que foi o suporte de vocês. Na verdade, quando a gente fala, por exemplo, de gestão patrimonial, ela é uma coisa muito abrangente. Porque não é só o imóvel que você deixou alugado, o imóvel que você vendeu e ainda tem parcelas a receber, alguma demanda jurídica que você tenha lá no Brasil. A questão não é só essa, às vezes os pequenos detalhes do nosso cotidiano podem ter um impacto muito significativo na nossa vida. Por exemplo, o seu token do Banco do Brasil deu um problema. Sabemos que não é nem um pouco fácil. Estando no Brasil, você sabe que tem que ir no banco, ficar na fila, falar com o teu gerente, pedir, esperar. Como que faz isso aqui? Assim. Porque muitas vezes você está aqui para estudar e você não pode se ausentar uma semana para resolver um problema desse. E as contas continuam chegando. Então, às vezes, alguns detalhezinhos que vão atrapalhando muito a vida. Então, tem muitas coisas que vão acontecer na nossa vida e são normais, é importante frisar isso, são coisas normais, e que precisam de um apoio profissional. Eu costumo até falar que o nosso serviço também ele agrega muito a família, porque não é difícil quando a pessoa se aventura a fazer um trabalho aqui, desenvolver um trabalho ou um estudo nos Estados Unidos, que tem um familiar, geralmente é mãe ou pai, que fica no Brasil com uma procuração e tenta auxiliar. Só que por mais boa vontade que a sua mãe ou o seu pai tenha, precisa muitas vezes de um caráter profissional, para que além de te ajudar, te ajude com qualidade e evitar retrabalho, às vezes até um dano de ordem material ou até moral, muitas vezes. Então, o fato de estarmos oferecendo um serviço customizado, onde nós ouvimos cada problema, cada fase da sua vida, cada planejamento, e você tem a total segurança de chegar depois para o seu ente querido que está lá te ajudando com toda a boa vontade e de falar, olha só, infelizmente ou felizmente, eu vou tirar a sua procuração e vou estar outorgando esses poderes para um profissional. Porque o único jeito da sua mãe não ficar magoada com você vai ser você falar que contratou um profissional. Verdade. Se você botar qualquer outra pessoa, você vai arrumar mais um problema na sua vida. Verdade. Então, porque eu e não ele, né? Exatamente. Exatamente. E na sede de vocês no Brasil, existe também a parte do escritório de advocacia, é isso? Sim, sim. Tem toda a parte da assessoria jurídica. A minha formação, eu sou advogado especializado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas é importante frisar que a nossa assessoria ela é muito mais do que isso. Nossa assessoria é no sentido de trazer tranquilidade e paz para quem está aqui. Vocês conseguem me passar um principal diferencial? A gente já entendeu como funciona o serviço, realmente eu não conheço outra empresa que faça isso, já é um grande diferencial,
mas existe alguma coisa que vocês acham interessante citar como sendo algo assim que seja peculiar do negócio de vocês? Eu acho sempre importante a gente, para mostrar um diferencial, de repente citar um caso, um exemplo. A gente teve uma família de 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho, que é super bem estabelecido no Brasil e começou a ter problemas com relação à segurança. Então, startaram um projeto de vida, que seria a mudança para um novo país, pensar em alguns pontos específicos e decidiram vir para os Estados Unidos. E fizeram um planejamento efetivo. O que significa isso? É você entender as particularidades do local onde você está indo e buscar melhor se adaptar. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz. Vamos botar assim, um pré. Então, coisas principais, quem tem filho pequeno vai pensar na saúde. Primeira coisa que a gente faz, como é que é a saúde naquele país? É igual à saúde aqui? Não, é totalmente diferente. Qualquer coisinha que você tem aqui é 50, 100, 200, $1.000 e por aí vai. Então, você precisa se planejar para isso, você precisa ter um seguro adequado que te atenda nos Estados Unidos, um seguro que te atenda nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo. Então, isso é a primeira parte do planejamento. A sua parte financeira, como é que fica? Você vai mandar parte dos teus bens para os Estados Unidos, vai fazer uma aplicação em dólar, vai fazer uma aplicação em real, como é a melhor forma de ter sinergia botar entre os dois países, não necessariamente você precisa tirar tudo de um e colocar para o outro. Então, isso é a primeira parte do que a gente faz, é um planejamento, e foi feito para essa família. E na sequência, a mudança deles para cá. Quando houve a mudança, muitas das vezes a pessoa vem a estudo, e a estudo você sabe que você não pode se ausentar, porque se você se ausentar, você perde o status do teu visto como estudante. Então a pessoa não pode ficar indo e voltando. E aí entra o outro suporte, que seria o seguinte: o que essa no Brasil? Meu, eu tive imóveis, eu tenho uma empresa, o que ficou meu lá? Então eu preciso dar uma assessoria, e aí a gente entra com toda essa assessoria sem você precisar ficar indo e voltando e tendo essa preocupação a mais. Então eu acho que a principal diferença é a gente tratar do início, meio e fim. Isso faz bastante, acho que traz um diferencial grande. A outra parte, a gente está presente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ninguém brasileiro é muito caloroso, quer estar junto, quer estar próximo. A gente tem a tecnologia aí ajudando muito a gente, fazendo conferências, videoconferências, a gente faz muito, mas você está presente faz diferença. Faz diferença. E tratar cada família e cada indivíduo de uma forma personalíssima, quer dizer, entender a tua demanda e trazer para você exatamente o que você precisa. E não simplesmente, vou colocar isso para você porque é a única coisa que eu tenho para te oferecer. E que muita gente faz isso. Hoje a gente vê aí nos blogs, a gente vê no Face, a quantidade de brasileiro que foi por uma via e depois teve um prejuízo enorme por conta disso. Então, você tratar do início, meio e fim, se tratar de forma personalíssima e tendo um único canal que consiga te atender na íntegra. Então, eu acho que isso é um dos principais diferenciais da empresa. O fato de ter esse atendimento, que a gente chama de atendimento de boutique, é esse diferencial com tudo isso que a Paula falou. E a quantidade e a qualidade dos profissionais que estão envolvidos nisso, desde das áreas administrativas, contábeis, jurídicas, enfim, é uma gama de profissionais, é uma equipe multidisciplinar que está pronta a todo tempo, 24/7, para atender, seja demandas planejadas ou emergenciais. Isso é muito importante. Paulo, antes da gente fechar, eu queria que comentasse um pouquinho a questão que a gente conversou anteriormente sobre seguro-saúde internacional, que na verdade realmente nos falta informações, né, nessa área. E às vezes a gente acredita que só existe um caminho. Então eu acho que é bacana só explicar um pouquinho dessa possibilidade. Vamos entrar no detalhe agora. No Brasil a gente está muito acostumado com o plano de saúde. E o plano de saúde no Brasil é aquela coisa assim, eu vou para a consulta do médico X porque está dentro do caderninho dos credenciados. Quando a gente pensa em saúde no Brasil, a gente foca em consulta. Tá? Então, vou fazer uma consulta, vou fazer um exame, tá tudo lá dentro do meu pacotezinho do plano.
Quando você passa a ter um problema efetivo, eu estou com câncer, eu estou com um problema de saúde grave, eu estou com uma hepatite, preciso de um remédio mais caro, o plano de saúde não te atende, muitas das vezes você tem que entrar com demanda judicial para conseguir ter o teu direito. O seguro-saúde, ele funciona de uma forma completamente diferente. Ele não está muito preocupado com a questão da consulta, do dia a dia. Isso você vai poder pagar se for o caso você precisar. Ele vai te atender, mas você tem condição. O Seguro-Saúde Internacional, ele se preocupa quando realmente você tiver algum problema, porque ele vai fazer a cobertura completa de tudo que você precisa. Não necessariamente no Brasil, não necessariamente nos Estados Unidos, mas você vai ter a possibilidade de ter uma livre escolha de médico, de hospital, de consulta, do que você desejar. Então você não vai lá naquele seu caderninho e vai ficar preso àquele corpo médico, aquelas clínicas que estão ali. Você vai escolher no mundo quem é o melhor médico naquela especialidade, qual é o melhor hospital que vai te atender, e isso tudo coberto pelo plano. Então, assim, é uma tranquilidade que você tem. Quando a gente fala nos Estados Unidos, você pisou no hospital, você não faz ideia do que pode vir pela frente. E as contas são efetivamente grandes. Eu tive um cliente que teve um problema cardíaco, foi para o hospital, foi $250 mil. Nossa. Então, se você não tem um seguro-saúde aqui nos Estados Unidos, você não sobrevive, porque você vai ficar com uma conta pendurada. E essa conta fica efetivamente nas tuas costas, você vai ter que dar um jeito de resolver. Então, tem muita gente que às vezes se faz de patrimônio para poder efetivamente pagar as contas. Então, é importante, sim, quando pensar em botar o pezinho nos Estados Unidos, pensar em fazer um seguro-saúde. Seja um seguro-saúde completo para quem vai morar, ou seja um seguro-viagem com um bom capital segurado, que vai dar tranquilidade ou para sua família que está indo e voltando, mas que, caso aconteça alguma coisa, você vai ter um bom atendimento. Então, legal. Vale a pena. Vale a pena. A gente tem diversos tipos de valores, então desde um seguro mais completo, um seguro mais básico, aí entra naquela questão da personalização efetivamente do que cada um precisa. Então, a ideia é entender. Depois que entender, esclarecedor, né? Para mim foi esclarecedor. Espero que para vocês também tenha sido. A nossa última questão é uma mensagem. Como muitas pessoas que estão nos assistindo estão com um planejamento ainda no Brasil, ainda não se aventuraram, não iniciaram essa aventura, queria que vocês deixassem uma mensagem para o brasileiro que está planejando se mudar para os Estados Unidos, definitivamente ou de forma provisória, mas que está com esses planos. Bom, a mensagem que eu dou a você que está desejando concretizar esse sonho é que nunca ignore os seus sonhos, tampouco as suas intuições. Você tem que dar oportunidade, sim, mas o faça de forma planejada. Hoje nós conversamos um pouco aqui sobre a necessidade de fazer uma programação do antes, o durante e o depois quando você estiver aqui. Então faça, vá em frente, conquiste seus sonhos, nunca ignore. Nunca deixe um dia falar assim, eu estou frustrado de não ter feito aquilo. Não, faça, mas planeje. Às vezes até no planejamento você vai enxergar que, olha, de repente se eu esperar mais 6 meses, será melhor para mim. Por quê? Você está planejando. Então não atropele etapas. Faça o planejamento e seja feliz. Faz de forma consciente, né? Forma consciente, com certeza. Isso que é importante. Muito obrigada pela entrevista de vocês, foi extremamente esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais informações sobre a empresa do Daniel e da Paula, confira o link na descrição. Inclusive, vocês irão achar um livro escrito pelo Dr. Daniel, que também é muito bacana. E até a próxima!